Vamos lá, pessoal. Então, a questão relacionada aos campos de 1980, o destaque acessível de Marx, os campos equipígrafos, usados os termos também de Voltaire no dicionário, ligado à RBCE e os congressos, ok? Isso coloca também capítulos certeiras entre o entender da educação física, ligada às ciências sociais, à humanidade e essas relações dialéticas, o tempo, o colégio e os novos áreas democráticos. A democratização e fatores importantes que estruturam e organizam a possibilidades e impossibilidades de organização, aonde há um Estado que acolhe e é um campo de coletâneas relacionadas a dados periódicos de pesquisa, transformações na sociedade brasileira, ok? Então vamos lá. Então se nós olharmos esse mecanismo ligado ao campo pedagógico político, a reedificação, a participação, a centralidade, a astrania, o estatuto, as distinções relacionadas às noções liberais, ditatoriais que restringem ao voto, à presidência, ou seja, aos campos ligados à presidência e aos comitês relacionados à revista, nessa década de 70. Okay? Então houve muitas polêmicas entre vários autores bem conhecidos e retratados ligados à ciência motriz, a ciência do movimento, a pedagogia do movimento, o aprendizado motor, ou seja, vários movimentos que relacionam. Ok? Então vamos lá essas questões. Quando falamos do Congresso Brasileiro de Esporte, coloca uma tonificação associada à participação e pela democratização, mas conflitos em divergência. Aonde há uma democracia, vai haver, consequentemente, cuja consequência é a própria democracia, que entre os colégios, as questões vigentes relacionadas. Ok? Então vamos lá. Então, quando falamos sobre alguns aspectos importantes sobre que modificaram o Congresso Brasileiro de Ciências e Esporte, os meios, né, de ligado que são os caminhos, as trilhas, fica marcam as questões importantes. Por exemplo, segundo o Paiva, de 1984, nos informa o conteúdo de uma carta de Laércio Pereira, 17 de agosto de 1905, endereçada na Lino Castellani Filho, com o objetivo de discutir o conteúdo que seria vinculado na apresentação da chapa e seu nome, diz o remetente. Essa primeira carta serve para aprofundar um pouco mais nossas primeiras conversas, que nos identificar pelo entendimento e da neutralidade da ciência. Nós sabemos que a RBCE e o Congresso Brasileiro de Ciência e Esporte também é um vínculo titulado ligado ao CREFES. Lógico que não vou entrar nesses detalhes importantes entre comitês estaduais, ou seja, federais, e que também coloca questões de chapa, número, essas questões que colocam essas correntes divisórias. Então vamos lá, é lógico que quando coloca essas correntes divisórias, ou seja, a linha de pensamento, o comitê vai ter votos, melhor ciência do esporte, fisiologia humana, fisiologia de exercício, que não tem nada a ver com essas questões de sociologia esportiva, esporte, lazer, ou seja, colocam questões de evidências importantes ainda desses campos de relações, de concepção de mundo, essa linguagem, ok? Então cabe a nós dizer que esse campo de não um distúrbio, mas um conflito relacionado ao biologismo, um conflito relacionado ao campo social, ou seja, o meio literário tem algumas palavras ligadas à própria motrivivência, a palavra-chave educação física, e coloca um termo de masculinidade e feminismo. Pode ver que os tempos atuais agora é uma presidenta, ou seja, mas coloca nessa raiz etimológica. Ela teve algumas presidentes, como eu já mostrei aqui, a Célia Neuza Tafarel, mas fica em destaque questões entre o âmbito, a apresentação, a consolidação, a conquista, o conselho entre as entidades, as outras revistas, ou seja, vários fatores relacionam a necessidade de indicação entre os sócios e a aprovação da diretoria, ok?
Então, são campos importantes, burocráticos, pior que o CAPES, algumas vezes, né? Você vai buscar filiação para demonstrar uma contribuição científica em campus universitário, professor, orientador, você pode ver os campos analíticos entre em destaque. Okay? Então, essa reforma que eu falei em 1987, que houve um campo polêmico, que associa a CBCE, que simplificou a necessidade de recomendações dos sócios ou aceita de diretoria deixarem de existir. Ou seja, porque estava havendo o quê? Um blackout, ou seja, uma CPI relacionada às questões sempre em nomes, ou seja, não havia um poder. O que é poder? Educação e poder? Então coloca essas questões importantes, porque muita gente queria, lógico, contribuir com a sua reprodução científica e produção científica relacionada a essas questões. Ok? Então traz um vigor, porque lógico eu também coloquei como ponto-chave entre Foucault, Guacira Louro e outros autores que relacionam a resistência e poder e resistência. É lógico que nos traz como destaque os poderes que estavam relacionados ao COMPRAS, relacionados à Revista Presencial do Esporte, que muitas vezes proibiam outros, ou seja, em anexões relacionadas às suas panelinhas, ou seja, esses grupinhos que vinculou esses estatutos, essa necessidade, essa reforma estatal, um processo de mudança e pressupostos no aumento da participação, o aumento dos sócios, mas em questão de quê? Filiações, dinheiro, CREFs. Embora o CREFs é algo importante, sempre você está em questões anexas ligadas ao campo econômico que está associado, mas havia interferência por fora entre os corredores. Eu acho que aqui quando alguém chama alguém para ver uma identidade, uma identificação e nomeia em questões de doutor, mestrado, são vários fatores. Então, como coloquei, quando eu iniciei já falando sobre a RBCE, a década de 80 houve um destaque muito grande, gradativo e gradual, entre essas escalonadas, ok? Então vamos lá. Então, o novo estatuto aprovado em 1987, que se formaliza a figura das diretorias e das secretarias estaduais, tal qual com Manses, e vemos nos dias de hoje, oferecendo base legal e organizativa para expressar maior eficiência e eficácia do seu agir institucional. Voltamos a dizer, comprometido com o seu tempo. Podemos ver que, uma certa vez, eu fui discutir com o Walter Brás, perguntava para mim quem eu sou. Eu falei, rapaz, eu sou simplesmente um universitário. Ok? Universitário, começando agora. Isso na pré-escola. Mas se está incomodando, porque tem a galera na arquibancada, assim, que muitas vezes defende, tem que respeitar, defender o professor de educação física, a área de sociologia esportiva, mas tem que ver que a própria sociologia, ela é exposta à própria fisiologia, e a própria fisiologia está exposta ao lazer, e aí outras demandas, cultura popular, ou seja, as artes marciais, Garoto, Aikendo e outros parâmetros importantes, inclusive autorias e grupos de trabalhos e produções científicas. Ok? Eu sei que as questões entre discussões, foi para a Alemanha, né? Como o Ruge, né? As representações. Então os grupos de trabalho, eu via que a parte, né, de vice-presidência, o esporte, o compromisso assumido, o Congresso Brasileiro do Esporte, ou seja, a escola, os propósitos, a prática, ou seja, traz momentos muitos em debates, seminários, simpósios, grupos. Mas os grupos, é lógico, ela tem um grupo do lazer, então sala tal, mesa tal, grupo da cultura popular. Mas se nós olhamos as referências em si, chega um denominador principal, que é a motricidade humana. Que o próprio lazer fala sobre moradia, segurança e o próprio exercício físico também. É lógico, nós temos que especificar a nossa área, como diz a própria medicina, né? Especifica, mas é lógico que traz esse meio amplo, né? Que coloca em destaque não um corporativismo, mas uma cooperação. Mas o corporativismo tem que haver uma cooperação. Também que seja um patrão, um empresário, um reitor ou um coordenador. Mas temos que saber, ou seja, entrar nessas questões entre o discurso e a sua própria virtude, o diálogo. Não ser como um demagogo, mas haver demagogias para se convencer é necessário anexar esses campos de gestões que ocorrem entre a Revista Brasileira de Ciências do Esporte. Ok? Então, essas entrevistas, esses campos de auditorias, CDs, cronogramas que ocorrem segundo Marconi Lacato e outros fatores.